Então, na aula passada nós estudamos a dinâmica do modelo. Nós vimos o sistema que vai caracterizar a solução do problema do planejador central, desse problema ótimo que nós estamos tentando resolver. Nós analisamos a dinâmica do modelo e nós chegamos a uma conclusão fundamental para entender toda essa lógica desse tipo de modelo, que é a seguinte: existe apenas um caminho que leva ao estado estacionário, e esse caminho, dado um K0, a probabilidade de você aleatoriamente escolher um C0 nesse caminho é zero. Ou seja, existe apenas um consumo inicial que bota a economia nesse caminho. Nós vimos que, como o modelo é um modelo de escolha ótima, nós podemos usar de racionalidade para justificar essa escolha do consumo certo, digamos assim, ou do consumo que leva ao estado estacionário. Então, esse é o resultado importante. O que acontece é o seguinte: na maioria dos modelos, na grande maioria dos modelos, não tem como encontrar esse consumo dado K0. Ou seja, você não tem como determinar qual consumo vai dar, qual consumo inicial vai dar a estabilidade do sistema. Por conta disso, é muito comum aproximar o modelo original pelo modelo linear. Então, você vai pegar o modelo original, que é muito difícil encontrar as condições para a estabilidade, e vai aproximar por um modelo linear, onde essa condição é mais fácil de ser encontrada. De certa forma, nós fizemos essa aproximação no modelo de solo, quer dizer, nós fizemos, né, de certa forma. A única coisa é que lá não tinha essa preocupação de estabilidade. Aqui vai ter, porque nós já vimos que isso é essencial. Uma aproximação linear de um modelo, ela tem que ser feita em volta de um ponto. Basta você pensar uma curva num gráfico qualquer, ou pense em um gráfico de uma curva. Se você quiser aproximar pela reta, essa aproximação tem que ser em volta de um ponto. Não faz muito sentido uma reta que aproxime uma curva inteira, não é? Então você tem que escolher um ponto e fazer em volta dela. O candidato óbvio, no nosso caso, é o estádio estacionário, porque nós estamos estudando o modelo nesse lugar, né? Quer dizer, o lugar que o modelo para. Então, o que nós vamos fazer agora, de novo, nós vamos repetir o exercício do modelo de solo, onde nós vamos linearizar, fazer uma versão linear do modelo em torno do estado estacionário, porém aparece uma novidade aqui. Nós vamos ter também que identificar qual o C0 que garante a estabilidade do sistema. Então são dois desafios importantes. O primeiro é aproximar o sistema, gerar esse sistema linear, e o segundo é encontrar o C0 que garanta a estabilidade do sistema. Então esse é o objetivo desse vídeo, um pouquinho puxado, assistam com calma, as contas às vezes aqui ficam um pouco chatas, mas não tem nada de difícil, tem muita derivada e depois alguns conceitos que nós vamos lembrar de álgebra linear. Mas vamos chegar lá. Então, o sistema, vamos lembrar o sistema, é esse sistema aqui que nós estamos trabalhando. A primeira equação é a equação de Euler, a segunda é a regra de movimento do capital. Esse sistema aqui é que garante é que caracteriza a sequência de consumo e capital, KT mais um, que otimiza, que resolve aquele problema de otimização. Então, esse é o sistema alvo. É esse sistema que nós vamos tentar aproximar linearmente. Quer dizer, nós vamos criar um sistema linear que aproxima esse sistema em torno do estado estacionário. Como eu disse na sessão anterior, nós vimos que esse sistema admite um estado estacionário, mas, dado um K0, existe apenas um C0 consistente com o equilíbrio do modelo e o estado estacionário. Para encontrar esse C0, vamos fazer a aproximação e vamos discutir a estabilidade do sistema. Primeiro passo nesse trabalho é impor as condições do estado estacionário. Porque se nós vamos fazer a solução em torno do estado estacionário, o primeiro passo é encontrar o estado estacionário. Nós já fizemos isso, então aqui é só relembrando o que foi feito. Então está aqui o estado estacionário para capital no estado estacionário está aqui, é só resolver essa equação. Tinha um errinho lá na outra, o colega de vocês me alertou, eu vou corrigir nos slides, eu não vou refazer o vídeo, então é bom que vocês fiquem atentos, mas aqui está certinho. Então aqui vem o estado estacionário, que vai ter essa forma aqui. Lá no outro ficou menos delta, faltou esse parênteses aqui. Então lá os sinais ficaram trocados. Mas na frente, depois eu uso certo, foi copiar errado. Acontece às vezes, porque eu estava tirando do caderno para as notas de aula, aí copio e colo para cá, o erro vem. Então esse é o capital do estado estacionário, está aqui a solução. Para encontrar o consumo é só substituir na segunda equação.
Então está aqui o consumo do estado estacionário. Então nós temos o capital do estado estacionário, aqui obtido aqui, e depois nós temos o consumo no estado estacionário. Esses são os pontos de referência do sistema. Lá no modelo de solo nós fizemos uma log linear. Aqui nós vamos usar a regra de Taylor. Não tem certo e errado, são técnicas que te oferecem essas aproximações e use a que você ficar mais confortável. Como o objetivo desse curso é ensinar as ferramentas, é permitir que vocês trabalhem essas ferramentas, eu vou ficar trocando de técnica para vocês terem oportunidade de conhecer cada uma delas. Mas, de novo, algumas se adequam mais a métodos, mas não tem uma regra aqui fixa ou uma regra de ouro. Então nós vamos fazer por regra de Taylor, usando uma expansão de primeira ordem em torno do estado estacionário. Bom, a regra de Taylor me diz que se eu tenho uma função de RP em R, essa função é contínua e n vezes diferenciáveis, então essa função pode ser aproximada pelo valor dessa função num ponto, mais 1 sobre 1 fatorial, a derivada x menos esse ponto, x barra, mais 1 sobre 2 fatorial, a segunda derivada x menos x barra ao quadrado, etc, 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 até 1 sobre n fatorial, a enésima derivada de x, aplicada em x barra, x menos x barra elevado a n. Ora, fatorial é uma coisa que sobe muito rápido, vocês sabem disso, então, muito rápido esse termo vai ficando muito pequeno, vários exemplos a gente para na segunda ordem, nós vamos fazer isso em outros casos. Aqui, nós queremos ser simples, nós vamos parar na primeira ordem. Então nós vamos fazer essa aproximação por meio da regra de Taylor, usando essa expansão de primeira ordem em torno do estado estacionário. Nós vamos usar esse termo aqui. Não é uma aproximação ruim, não. Não é a melhor, claro, mas também não é ruim, não. Lembrando que o que eu quero mesmo aqui é ilustrar o método. Então, para isso, você vai escrever a segunda equação do sistema. Nós vamos começar com ela. De novo, aqui não tem uma ordem certa. Eu acho mais fácil começar com ela. É uma questão de didática, mas começa com o que você quiser. Eu vou pedir para você escrever a segunda equação do sistema dessa forma. A segunda equação do sistema, lembrando, é essa daqui. Cadê ela? Está aqui. Então, vou só passar os termos, né? Multiplicar por 1 mais eta e passar os termos para igualar a zero. Eu estou fazendo isso porque eu quero que a expressão fique aqui. Então, essa é a segunda equação do sistema. Eu só mudei a ordem dela. Eu vou definir a função g, que depende de kt mais 1, ct mais 1, kt e ct, como sendo igual a esse termo do lado esquerdo. E aí isso é igual a zero. O zero aqui é uma baita conveniência, porque derivar uma constante... pode dizer que constantes aqui geralmente são fáceis, mas o zero ainda quebra mais nosso galho. Mas é bom deixar aqui o termo constante. Os termos vêm para a esquerda. Então, eu tenho essa função g, e a equação me diz que g é igual a zero. Né? Essa é a equação. Quando eu fizer a expansão de primeira ordem do estado estacionário, ela vai ter essa forma aqui. G aplicada no estado estacionário. Então, usando a nossa fórmula, né? Vamos lá para a fórmula da expansão de Taylor. G, a função aplicada no estado estacionário, 1 fatorial é 1, mais 1 que multiplica as derivadas da função. Como a função tem vários argumentos, aqui é um vetor, que multiplica x menos x barra. Então, aplicando o nosso caso aqui, vai ficar g no estado estacionário, a parcial de g em relação a kt mais 1 no estado estacionário, kt mais 1 menos kss, a parcial de g em relação a kt no estado estacionário, kt menos kss, porque o estado estacionário é igual para kt mais 1 e kt, eles são iguais no estado estacionário, e iguais a kss. A parcial em relação a ct mais 1 no estado estacionário, ct mais 1 menos css, a parcial em relação a ct no estado estacionário, ct menos css. Então, essa é a expansão de Taylor para a nossa equação. Isso aqui é igual a zero. Bom, se nós substituirmos as derivadas parciais avaliadas no estado estacionário, a primeira coisa que nós vamos ter é que esse termo aqui é zero. Isso é verdade porque a função foi definida para ser zero para qualquer ponto, inclusive o estado estacionário. Então, esse primeiro termo zerou. Então, aqui vem a derivada de g com relação a kt mais 1 é 1. A derivada de g com relação a kt mais 1 é 1. Então, aqui, 1. Kt mais 1 menos kss. Agora, eu vou fazer a derivada em relação a kt. A derivada em relação a kt vai ficar kt menos 1
multiplicando menos esse cara, menos esse daqui. Então, está aqui a derivada em relação... Cadê? Está aqui a derivada em relação a kt. Opa, acho que fui muito longe. Desculpem, eu fui muito longe. Está aqui a derivada em relação a kt, multiplica kt menos kss. Não tem ct mais 1 naquela equação, então a derivada é zero. E finalmente a derivada em relação a ct é 1 sobre 1 mais zeta, que vai multiplicar ct menos css. Então, você pega aquela equação, a segunda equação do sistema, escreve do jeito que eu falei, deriva em relação a cada um dos argumentos, kt mais 1, ct mais 1, kt e ct, e multiplica pela variável menos o estado estacionário. Nós estamos falando desse desvio do estado estacionário. Bom, no estado estacionário, o termo que multiplica kt menos kss, esse cara aqui, é igual a 1 sobre beta. É só pegar a definição do estado estacionário. Vou achar aqui o meu estado estacionário. Cadê ele? Tá aqui, ó. Cadê o estado? Aqui já é o CSS. Tá aqui, ó. Para o estado estacionário, eu cancelei esse cara com esse. Olha o termo aqui. Esse cara vai embora, né? Porque fica igual a 1. Então vem aqui 1 sobre beta. Então esse termo todo aqui, θ, kss, θ menos 1 mais 1 menos delta sobre 1 mais zeta, ele é igual a 1 sobre beta. E isso vai facilitar um bocado. Ele é bocado a nossa vida. E também agora eu vou deixar os termos em t mais 1 do lado esquerdo. Então, quem está do lado esquerdo vai ser kt mais 1 menos kss. Do lado direito fica 1 sobre beta kt menos kss, que é aquele termo grande, menos 1 mais zeta ct menos css. Então está aqui a minha aproximação linear da segunda equação do sistema. Vocês viram que foi bem simples, não é? É bem tranquilo fazer a segunda equação. Por isso eu comecei com ela, porque a primeira equação dá um pouquinho mais de trabalho, mas a lógica é absolutamente a mesma. Então a gente já sabe qual é a lógica. A gente organiza a equação, bota todo mundo para a esquerda, deixa só a constante, no caso zero, do lado direito. No estado estacionário é zero, porque foi a definição que nós fizemos. E depois nós vamos fazendo a parcial em relação a cada um dos argumentos e multiplicando pelo desvio em relação ao estado estacionário. Então, a lógica é exatamente a mesma. Se você aplicar essa lógica na segunda equação, você vai encontrar esse termo aqui. Fica ruim ficar indo e voltando, mas chequem as derivadas, vocês vão ver que vai estar tudo certinho. As derivadas são essas mesmas. Então, você vai derivar em relação a ct mais 1, você vai derivar em relação a kt mais 1 e vai derivar em relação a ct. Essas são as derivadas que tem que ser feitas. Aí nós vamos lembrar de novo que no estado estacionário isso aqui é verdade, né? Ó, nós usamos aquilo lá, quando a gente dizia que esse 1 mais zeta, tá, kss θ menos 1 mais 1 menos delta igual a 1 sobre beta, foi essa equação do estado estacionário. Nós vamos usar isso porque essa expressão aparece, ela aparece aqui, então vamos usar, vai ficar bem mais simples a minha equação, então vai ficar ct mais 1 css, um dos termos vira 1, né? Esse termo aqui vira 1, sobra o segundo. Calma, estou indo demais. É muita conta e fica ruim acompanhar até os slides. Tem que ir devagar. Mas só fica esse outro termo que estava multiplicando e aqui fica esse termo daqui. Desculpa, esse termo aqui também é 1, né? Também é aquele termo. Então, some tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui. Ó. Ele aparece aqui, esse aqui é 1. Então aqui vai ficar 1 menos sigma, esse termo, kt mais 1 menos kss, e aqui vai ficar, esse termo aqui é 1, vai ficar só o ct menos css. Foi isso que aconteceu aqui. Então, esse cara aqui ainda é estranho, mas lembrem, kss é um número, css é um número, aqui tudo é número, essa equação está bem arrumada. Jogando t mais 1, quem está em t mais 1 para o lado esquerdo, temos o problema dessa forma, né? Então vai ficar ct mais 1 menos css, cabia um parênteses aqui, ia ficar mais bonitinho para arrumar, mas também não está errado não. Menos esse termo aqui, que ele passa como menos para cá, é igual a ct menos css. Nós temos agora, então, o nosso sistema linear. Então, esse é o sistema linear que aproxima o nosso sistema original. Tá aqui, tudo aqui, volto a dizer, os termos aqui estão multiplicados por números, mesmo esse cara aqui que é mais estranho, lembrem que kss é um número, css é um número. Então, está tudo aqui em termos de desvios como linear. Se você facilita, você pensa o desvio como um tio,
Então fica K-T mais 1, K-T, C-T, C-T mais 1, K-T mais 1, C-T. Como nós fizemos lá no modelo de solo, pensando no desvio como um tio. Mas não precisa, você pode estruturar assim, e lembrando que as variáveis são essas. Esses termos são constantes, então não atrapalha a nossa vida. Eu tenho um sistema linear, a primeira coisa que eu faço é botar o sistema em forma matricial, porque facilita muito resolver o sistema. Na realidade, um dos motivos que nós queremos o sistema linear é tirar benefício da forma matricial. Então, a forma matricial do sistema vai ser esse, né? Aqui o CT mais 1 não aparece na primeira equação, então 1, 0. Esse cara esquisito aqui é o que multiplica KT mais 1, está aqui ele, 1. E aqui é a segunda forma do sistema. Então está todo a parte do lado direito do sistema. Então essa é a versão matricial desse sistema. Aqui 1 sobre beta, 1 sobre eta, aqui 1 e não tem capital, né? Por isso que fica 0, 1. Então essa é a forma matricial do sistema. Eu vou pedir, já que todo mundo aqui é constante, e esse termo aqui é pesado, ABS, até de digitar é ruim, mas é ruim de copiar, é ruim de pensar nele. Olha para ele, já fica invocado. Vamos chamar esse cara de M, porque aí facilita muito nossa notação. Então todo esse cara aqui vai ser um M, e o nosso sisteminha vai ter essa cara, 1, 0, M1, igual a isso. Bom, como é que eu resolvo esse sistema? Eu sei resolver esse tipo de sistema. A gente só precisa inverter essa matriz. Inverter matriz 2 por 2 é tranquilo. E pré-multiplicar dos dois lados. Então eu fiz a inversa. Está aqui a inversa da matriz. Está aqui ela direitinho. Troco o lugar desse com esse. Troco os sinais aqui da diagonal secundária. E lembra que esse determinante é 1, né? Porque vai ser 1 vezes 1 menos m vezes 0 é 1. Então está aqui o nosso sistema. Efetuando essa multiplicação, vai ficar 1 sobre beta, que está aqui 1 sobre beta, 0 com 0. Vai ficar 1 vezes esse cara aqui é esse cara, porque depois vem 0. Aqui vai ficar menos m beta, menos m sobre beta, 1 vezes 0, 0. Esse termo é o mais chatinho, porque pega o m, 1 mais eta, sobre mais 1, porque 1 vezes 1 é 1. Mas não é nada muito ruim, não. Ficou uma solução simpática. Então essa é a solução para o nosso sistema. Então agora nós podemos simular o sistema? Não. Não, porque é o que eu disse. A transformação linear ela tem duas funções. Uma é facilitar a solução do sistema, óbvio. Tá fácil, tá aqui, agora o sistema tá. Nós temos as variáveis em T mais 1 e CT mais 1, tá bem arrumadinho. Mas a outra função é analisar a estabilidade para encontrar o C0. Se você me der o K0 aqui e me disser que a sequência não pode explodir, ou seja, me deu a condição inicial e a condição de transversalidade, eu não sei o que eu faço. Qual é o C0 que eu boto aqui? Eu não tenho C0. Então, da discussão de estabilidade é que nós vamos tentar encontrar o C0. Então, o sistema está amigável, está simpático esse sistema, bem mais do que aquele inicial, mas ainda não resolveu nossa vida. Então, sem conhecer C0, não é possível simular o sistema acima, né, no caso anterior. Voltamos ao nosso problema original. Porém, com o sistema linear é possível encontrar as condições para que a solução não seja explosiva e a condição de transversalidade, consequentemente, seja obedecida. Nesse processo, encontraremos o único C0 para um dado K0 que permite a solução do sistema. Antes, porém, será útil lembrar alguns conceitos básicos envolvendo os autovalores, autovetores e diagonalização de matrizes. É o que eu falei, uma revisãozinha aqui de álgebra linear. Eu não sei se vocês fizeram isso aqui em matemática, mas certamente durante os cursos de vocês estudaram álgebra linear. Álgebra linear é uma coisa que a gente nunca se livra. Então, bem-vindos a essa rápida, mas rápida mesmo, revisão sobre esses assuntos relacionados à álgebra linear. Pense inicialmente em uma matriz D, 2 por 2. Esses argumentos valem para matriz quadrada de qualquer dimensão, mas eu vou ficar 2 por 2 porque meu exemplo é 2 por 2, tá certo? Então eu vou ficar restrito aqui à minha matriz 2 por 2. Mas quem estudou álgebra linear ou quem for fazer uma revisão vai ver que é só por conveniência que eu estou fazendo 2 por 2. Então eu quero uma matriz D, 2 por 2, eu quero um vetor x diferente de 0 e eu quero um número lambda tal que seja válido essa expressão. Ou seja, a matriz vezes o vetor dx é igual a lambda x. Então, se isso acontecer, eu vou dizer que x é um alto vetor de D e lambda é um alto valor de D.
O alto vetor e o alto valor da matriz, eles têm a seguinte característica. Se eu multiplicar a matriz pelo alto vetor, é igual a multiplicar o alto valor pelo alto vetor. Então essa é a propriedade, esse é o truque do alto valor e do alto vetor. Ele permite essa transformação. Eu quero encontrar esse x diferente de zero. Repare que se x é alto vetor de D e lambda é um alto valor de D, ou seja, se isso aqui é verdade, então dx igual a lambda x, isso implica que dx menos lambda ix igual a zero. Estou passando esse cara para cá, i é o elemento neutro da multiplicação de matriz, ele pode entrar e sair. D menos lambda i, que multiplica x, é igual a zero. Né? Só fazer uma manipulaçãozinha aqui. Aí nós temos um problema. Porque se essa matriz aqui, D menos lambda I, ela tiver determinante diferente de zero, ou seja, se for uma matriz que aceita inversa, só existe uma solução para esse sistema, que é x igual a zero, né? Se esse cara aqui for inversível, quando eu inverter, x igual a zero, não tenho o que discutir, porque aqui está um zero. Mas eu pedi x diferente de zero. Então, arranjamos um problema para a gente. Se essa equação admitir uma única solução, x, esse x é zero, mas isso eu não quero. Porque pela definição de alto vetor eu pedi um x diferente de zero. Então, para que possa existir essa solução, x diferente de zero, eu preciso que essa matriz aqui, D menos lambda I, não admita inversa. Isso, ela não tem inversa. Ou seja, eu quero um daqueles sistemas que eu estou dividindo zero por zero. Por isso que é chato a beça fazer essas coisas. Por exemplo, se vocês quiserem programar um computador para encontrar alto valor e alto vetor, a não ser que vocês tenham um bom domínio de programação, não façam. Todos os softwares que se usam por aí têm uma rotina para calcular alto vetor e alto valor, que vai funcionar muito melhor do que a que você vai desenvolver. Salvo, é claro, se você já tiver uma habilidade boa, principalmente com linguagem a linguagem mais de baixo nível, como, sei lá, C, ou uma coisa assim, do que essas linguagens que a gente usa, como MATLAB, R, talvez Stata e coisa do tipo. Então, use o que tem. Ou então você queira fazer como exercício, mas aí não é exercício desse curso, é exercício para você. Então, os computadores acham para a gente, mas o problema nosso é esse. Nós queremos resolver um sistema que admite infinitas soluções, porque ele vai ser do tipo zero por zero, né? Quer dizer, se fosse só uma equação. Então, eu quero que esse determinante seja zero, para que aconteça isso. O sistema permite infinitas soluções. O lado ruim é que eu vou ter infinitas soluções para a minha equação. Se esse cara é zero, vão existir infinitos x que resolvem essa equação. É da vida. A primeira coisa que eu preciso fazer, depois a gente conversa melhor sobre essa solução x. Vamos começar agora olhando para o nosso problema. Esse determinante aqui igual a zero. Calcula esse determinante. Só montar a matriz, calculou o determinante, resolve, tá? Vai só multiplica esse cara por esse, menos esse vezes esse, aí arruma os termos direitinho, você vai encontrar essa solução. Aqui faltou um lambda, tá? Tem um lambda multiplicando aqui. Esse D1 mais D22, ele multiplica um lambda, eu bobeei aqui nesse lambda. Essa é uma fórmula fácil de achar para esse tipo de equação para matriz 2 por 2, ela é escrita como lambda ao quadrado menos o traço da matriz D1 mais D2 vezes lambda, de novo aqui ficou faltando lambda, mais o determinante da matriz. Então aqui é o traço, aqui é o determinante, insisto, faltou um lambdazinho bem aqui, faltou esse cara, mais o determinante. As duas raízes dessa equação, isso é uma equação de segunda ordem, né? Uma equação quadrada. Então ela tem duas raízes. Essas duas raízes vão ser os dois autovalores da matriz D. Para cada um desses autovalores, para cada solução, lambda 1 e lambda 2, existe não um x, mas uma família de x. Existe uma família de vetores. Por isso que eu falo são infinitas soluções, mas essas infinitas soluções elas têm uma lógica dentro delas. Uma família está ligada a lambda 1, outra família está ligada a lambda 2. Uma notícia interessante também é que uma propriedade importante, fundamental até,
é que os autovalores associados à lambda 1, faltou o barrinho aqui, então ficou esquisito, eles são linearmente independentes dos autovalores associados à lambda 2. Tem aqui implicações importantes. Primeiro, então esses autos, se você pegar um de uma família e outro da outra, você gera um espaço. São dois vetores 2 por 2, independentes, isso é bom. Mas aqui a gente não está estudando álgebra linear. O que interessa para mim aqui, uma implicação importante, é que a matriz formada por um autovalor associado a lambda 1 e outro associado a lambda 2, essa matriz admite inversa. Tá? Então essa matriz que eu vou formar, que é formada pelos autovetores associados aos autovalores, ela admite inversa. Então, seja x1, x2 um autovetor e y1, y2 outro autovetor pertencente a famílias distintas. Né? Cada um é do lambda 1, outro é do lambda 2. Ou seja, eles são linearmente independentes. Essa matriz gama formada por esses autovetores, ela admite inversa. Então, essa matriz de autovetores de D, ela tem inversa. E a inversa de gama, eu vou chamar de U1, U2, V1, V2. Então, gama x1, x2, y1, y2, e aqui é a inversa de gama, tá joia? Então, gama admite inversa porque os autovalores de famílias diferentes são linearmente independentes. O que me interessa agora é que existe uma matriz diagonal onde os autovalores estão nas diagonais principais, tais que D é igual a gama lambda, gama menos 1. Eu não vou provar isso, eu não vou provar resultado de álgebra linear, mas qualquer livro de álgebra linear que vocês pegarem, caso seja do interesse de vocês, mostra esse resultado. É só olhar a parte de diagonalização de matrizes. Então, eu posso escrever uma matriz D como a matriz dos seus autovetores, multiplicada pela matriz diagonal com os autovalores na diagonal principal, multiplicada pela inversa da matriz dos autovetores. Essa é uma decomposição possível. É usado muito em solução de sistemas lineares, é usado não só nessa parte dinâmica, o pessoal de econometria usa esse tipo de propriedade, ela aparece em vários momentos. Então, de volta ao nosso sistema linear, nós temos a matriz D, né? Essa daqui, nós já tínhamos calculado. Então, a solução do problema vai ter essa forma. Usando a decomposição que eu acabei de discutir com vocês, a solução vai ter essa forma aqui. Gama, lambda, gama menos 1, kt, ct, CSE, né? CT menos CSS. Então, essa é a solução do sistema. Ela pode ser escrita nessa forma de novo. Para encontrar esses caras, vai ter que achar autovalor e autovetor aqui. Uma matriz 2 por 2 dá para fazer na mão, vai ser trabalhoso achar as raízes. Se você tiver números, isso aqui são números, lembrem. Qualquer computador faz isso para vocês, como eu disse, e rapidinho faz. Para um dado C0, K0, C0, eu continuo sem ter C0, tá? Eu estou só trabalhando o sistema. Você calcula K1 e C1 dessa maneira. Se você quiser, com K1 e C1, você pode encontrar o K2 e C2. Basta substituir aqui. E aí vem a vantagem de usar essa estrutura, porque como eu tenho que K1, C1 menos seus respectivos estados estacionários é igual a isso, eu substituo esse cara aqui, vai ficar gama, gama menos 1, morreu. Né? A identidade. Lambda vezes lambda, elevar a matriz à potência é trabalhoso. Dependendo de matriz, até para o computador isso é trabalhoso. Mas se a matriz for diagonal, é muito fácil elevar a uma potência, porque é só elevar os elementos da diagonal principal. Então, se você quiser saber quanto é lambda ao quadrado, multiplica cada elemento, eleva ao quadrado cada elemento da diagonal principal, que são os autovalores. Então, é muito fácil obter essa conta. E aí você vai substituindo e vai percebendo que para cada K4 menos KSS, C4 menos CSS, vai ser gama, lambda a quarta. É só elevar a quarta aqueles dois números, né, os autovalores, que multiplica isso. Ou seja, você tem, seguindo o padrão, a solução do sistema vai ter essa forma. A solução do sistema vai ser Kt menos KSS sobre CT, Kt menos KSS, CT menos CSS, é um vetor aqui, é igual a gama, lambda elevado a t, gama menos 1, que multiplica K0 menos KSS, C0 menos SS. Cada vez mais bonitinha a nossa solução, mas eu continuo sem conhecer o C0. Eu continuo sem conhecer o C0. Trabalhemos, continuemos. Como essa matriz aqui é a matriz dos autovalores, eu agora estou substituindo. Né? O gama são os autovetores,
aqui a inversa do gama, e aqui vai ser os autovalores elevados a t. Então, está feita a minha substituição. Quem é esperto talvez já tenha começado a desconfiar onde eu quero chegar. Mas se você não desconfiou, não tem problema, não quer dizer que você não é esperto. Talvez você não tenha aí estudado, não lembre dos conceitos importantes aqui de sistemas dinâmicos. Se for isso, realmente você não deu para ver onde eu vou chegar. Ou talvez passe o vídeo mais devagar. Não sei. O importante é que aqui eu garanto para vocês que já dá para desconfiar qual é a minha estratégia. Vamos seguir fazendo as contas que nós vamos chegar lá. Então, passamos aqui, faz a multiplicação, depois multiplica aqui, fica esse termo grande aqui, depois você checa se está tudo certinho, eu acho que está, mas eu estou vendo que vocês estão pegando um monte de errinho meu. Agradeço quando vocês avisam, me ajuda um bocado, porque aí eu vou consertando. Se tiver errinho, avisa. Então aqui eu estou só efetuando essa multiplicação. Primeiro essa, depois essa daqui, para ficar com esse termo. Finalmente, efetuando essa última multiplicação, né, que é essa matriz aqui por esse vetor, nós vamos ficar com essa solução aqui. Essa solução. x1, lambda 1 elevado a t, mais isso aqui, mais esse cara, esse aqui é constante, y1 mais lambda 2 elevado a t. Então, essa é a solução do sistema. Nós temos a solução do sistema. O que nós não temos ainda é o C0, só o K0 e saber disso. Ora, a propriedade de estabilidade me diz que o sistema tem que convergir para o estado estacionário. Ou seja, Kt vai para KSS, Ct vai para CSS. Olhando para essas equações, quando que isso vai ser verdade? Era aqui que eu disse que eu queria chegar. Vai depender desses lambdas. Vai depender desses lambdas. Se esses caras aqui forem números menores do que 1 em módulo, né? Entre menos 1 e 1, isso aqui, à medida que t vai para infinito, vai para zero. Se esses dois caras forem números entre menos 1 e 1. Vamos pensar positivo, que é mais fácil, mas a diferença é que, caso seja positivo, converge de forma monotônica, e se for negativo, ele converge circulando, né? Porque vai ficar positivo, negativo. Mas nós vamos pensar, só para facilitar aqui o raciocínio, vamos pensar 0 e 1. Se esses caras estão entre 0 e 1, esse termo vai para 0 e o capital vai para o estado estacionário. Lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 2. Nós sabemos que esse não é o caso, porque se fosse esse o caso, ele iria sempre para o estado estacionário. Não importa o C0, qualquer C0 que eu botasse, o modelo ia para o estado estacionário. Então, essa discussão toda teria sido desnecessária. Nós sabemos que, infelizmente, a vida não é tão boa. Por outro lado, se esses caras fossem ambos maior ou igual a 1, se fossem iguais a 1, né, fica constante esse termo, também não vai para o estado estacionário. A diferença vai para esse cara, eu teria que somar o estado estacionário para chegar no C. Se for maior do que 1, isso vai para infinito. Esse termo vai para infinito, vai embora. Serve para cá e serve para cá. Ora, como eu sei que existe um caminho que vai para o estado estacionário, mas é só um, então o que eu sei é o seguinte: um desses autovalores vai ter módulo maior do que 1 e outro vai ter módulo menor do que 1. Estritamente falando, a gente pode mostrar isso, não precisa desse argumento que eu fiz não, porque nós sabemos que esses autovalores são as raízes das equações. Então, eu sei que lambda 1 e lambda 2 é que determinam se e quando o modelo converge para o estado estacionário. Eu sei que esse lambda 1 e lambda 2 são raiz da equação característica dessa matriz. Dessa forma, eu sei que eles resolvem essa equação, aí ficou faltando o lambda de novo, porque eu saí copiando e colando, quem copia e cola paga esses castigos, entendeu? Mas aqui tem um lambda, é uma equação do segundo grau. Se isso é verdade, eu sei que a soma de lambda 1 e lambda 2 é igual a isso e o produto deles é iguais a isso. Dessas duas desigualdades, você encontra que uma raiz é maior que 1 sobre beta e outra raiz é positiva menor do que 1. 1 sobre beta é maior do que 1, que é beta entre 0 e 1. Se vocês quiserem ver isso com mais detalhes, peguem o livro lá da Ruiz, o livro lá dos espanhóis, que eles discutem melhor. Mas é dessas duas propriedades que sai esse resultado. A soma deles é positiva, né? E aqui vai dar um termo que também é positivo, então, e maior do que 1. Então, dessas duas identidades que a gente chega lá.
Eu vou supor que lambda 2 seja o que tem módulo menor do que 1, ou seja, eu vou chamar de raiz estável, e vou chamar que o lambda 1 é esse cara aqui que é maior do que 1. Ou seja, para a condição de transversalidade ser obedecida, eu tenho que o coeficiente de lambda 1 seja zero. Então, para esse sistema aqui convergir, eu preciso que o coeficiente, ou seja, esse termo que multiplica lambda 1, seja zero. Se esse termo for zero, essa condição de transversalidade a condição de transversalidade funciona, o sistema converge, porque esse cara aqui é menor do que 1 em módulo, então ele vai para zero quando t vai para infinito. Então eu preciso que seja zero. O coeficiente é esse cara aqui. Eu não vou falar do x1, porque o x1 é um elemento do alto vetor, tem uma família. Então eu não quero que dependa da família. Eu impondo isso aqui igual a zero, eu garanto que aquele coeficiente é zero. Fiz isso. Finalmente, eu tenho o meu C0. Então, esse C0 aqui, ele não vem do acaso. Esse C0 aqui não é que o consumidor deu sorte de escolher. Esse C0 é o único C0 que faz com que esse termo seja zero, esses dois termos sejam zero, os termos são iguais, reparem. Então ele zera esses termos e garante que KT vai para KSS, CT vai para CSS. Então é daí que eu digo que a condição de transversalidade é que me permite, que garante que a estabilidade, a convergência, né, que ele não vai para infinito, e ela que vai me permitir encontrar o C0. Encontrei, finalmente eu tenho meu C0. A equação 14 me permite. Dado um K0 agora, eu encontro C0, substituo nas equações e vou embora. Agora eu vou só arrumar os termos para ficar direitinho, mas o importante é que aquilo que a gente está procurando desde o começo dessa unidade, nós finalmente se encontramos. Nós temos o C0 que garante a estabilidade do modelo. Podem comemorar, isso aqui é trabalhoso, vocês viram. Na prática, vocês não vão fazer isso na mão, quando vocês estiverem fazendo as pesquisas de vocês, as teses de vocês, etc, etc. Mas é importante vocês saberem o que está acontecendo. Tem que saber o que está acontecendo. Esses algoritmos de autovalores e autovetores são muito populares, são bastante populares, e basicamente o que ele vai fazer é procurar os autovalores, geralmente chama associado à parte estável da equação, ou a parte que converge, e os autovalores que explodem. E é a partir daí que você resolve o sistema. Aqui é arrumadinho, só tem dois autovalores e tal, mas tem exercícios que vocês vão ter vários autovalores. Lá na frente nós vamos discutir o método de Blanchard-Quine, nós vamos discutir essa estratégia dos autovalores, ver direitinho. Mas, grosso modo, essa é uma técnica muito forte e é ela que permite encontrar as condições iniciais que podem ser usadas para simular o sistema. Então, a lógica é sempre essa. Você faz isso, separa, pega os que são maiores do que 1 em módulo, pega os que são menores e zera os coeficientes dos que são menores. Bom, então o sistema vai ficar com essa forma agora, porque o lambda 1 é zero, então o coeficiente de lambda 1 é zero, então ele morre e o sistema fica dessa forma. Como o sistema vale para todo t, inclusive para t igual a zero, né, o sistema tem que ser verdadeiro, então essas equações aqui valem quando t é zero. Quando t é zero, isso some, então eu tenho que K0 menos KSS é igual a Y1, isso aqui a zero vira 1, que multiplica esse termo, que implica que o 2K0 mais KSS mais V2 é igual a 1 sobre Y K0 menos KSS, só passei para cá. Portanto, vale que eu vou usar, em vez de usar esse termo enorme aqui, eu vou usar esse menorzinho. Aqui eu corto Y1 com Y1, então fica aqui KT menos KSS é lambda 2 elevado a T, K0 menos KSS. Para o CT menos CSS eu vou substituir a mesma coisa. Daí nós vamos fazer umas operaçõezinhas. O que eu estou fazendo aqui, basicamente? Me digam. Eu estou... Assim, eu tô tirando esse K0 KSS, eu vou tirar daqui, que vai ser 1 sobre Y1. Daí eu multiplico e divido e vai dar esse termo, então fica lambda 2T C0 menos CSS. Então CT menos CSS igual a isso. Então a segunda desigualdade está aqui, como eu falei para vocês. Desculpa, esse Y, K menos T maiúsculo é KT, é porque eu digitei errado. Então vale essa relação. E é isso que eu estou substituindo aqui, né? Eu estou botando esse Y1 sobre Y2 C0SS aqui, e aí eu cancelo aqueles termos para obter aquilo.
Então a forma final do sistema ficou bonitinha, arrumadinha, a Kt-KSS lambda 2T, Ct-CSS lambda 2T que multiplica K0, C0. Então eu te dou um K0 e você sabe que o modelo tem que obedecer à condição de transversalidade. Logo, você calcula... Opa, deixa eu voltar. Eu te dou um K0, você usa Você usa a equação 14. Deixa eu achar a equação 14. Ela te dá o C0. Então eu te dei um K0, a equação 14 você tem um C0. De posse do K0 e do C0, você gera todo o sistema, né? Então a equação 14 te dá o C0 e você gera todo o sistema. Bom, se você for um cara preciosista, você pode ir repetindo esses passos. Então toda vida para K1 você vai lá na 14 para o C1. Se você não for tão preciosista, você só joga nessas equações que você vai conseguir gerar o sistema do mesmo jeito. De todo modo, a solução está dada. O importante aqui é essa abordagem de usar a estabilidade para encontrar o valor de C0. Bom, tanto o modelo de solo quanto o modelo com escolha ótima de poupança são muito simples para fundamentar simulações de políticas macroeconômicas. Então, quando você quiser fazer macro mais sofisticada, com política monetária, choque fiscal, essas coisas todas, esses modelos não servem. Vai ter que botar mais equação. Mas o que é importante é que, analisando esses modelos, nós aprendemos lições importantes que servem para os mais sofisticados. Primeiro, tem que ter uma noção de estabilidade do modelo. Antes mesmo do cálculo, antes de arregaçar as mangas para o estado estacionário, é bom saber de estabilidade do modelo. Segundo, calcular estado estacionário. Depois, a aproximação linear do modelo original. E, finalmente, usar condições de estabilidade. Lá no modelo de solo não precisou, porque o modelo é estável. A gente viu que o modelo é super bem comportado. Então, não precisou dessa parte. Mas aqui, nós fizemos até a conta para mostrar que era menor do que 1, mas porque era mesmo, não precisou eliminar ninguém. Com a condição de estabilidade, você vai selecionar as raízes que os coeficientes devem ser iguais a zero. Né? Faltou aqui um coeficiente, que os coeficientes devem ser iguais a zero. Então é esse o procedimento para estudar modelos. Na próxima unidade, nós vamos discutir um modelo, vamos botar mais um elemento no modelo. Nós vamos botar uma escolha de trabalho e lazer para poder fazer uma oferta de trabalho. Esse é o modelo mais complicado que nós vamos usar nessa parte do curso. Eu não vou partir para os outros modelos com choques fiscais, políticas monetárias, porque senão a gente abriu uma janela enorme. O ideal era que fosse um curso para isso. Mas com esse modelo um pouquinho mais sofisticado, que é o famoso modelo de RBC, nós vamos trabalhar outras técnicas que vão ser mais fáceis de adaptar para os modelos que vocês vão encontrar. Essa unidade aqui, ela traz novidades, ao contrário do modelo de solo, que era mais rever o que a gente já sabia, ela trouxe novidades, mas o mais importante é conhecer o chassi dessa lógica, lá o motor, lá dentro, como é que funciona, simplesinho, sem enfeites. E nós vimos a condição de transversalidade, impondo estabilidade que me permite resolver esse sistema encontrando o C0. Esse tipo de lógica vai nos perseguir em boa parte desses modelos. Quando a gente fizer a iteração na função valor, uma coisa que ainda vai ficar bem para frente, aí nós vamos trabalhar de novo essa questão com uma outra abordagem. Mas boa parte das soluções usadas em modelo DSGE seguem uma lógica parecida com essa que nós vamos estudar variações na próxima unidade. Nós vamos usar a técnica de Hullig e a de Blanchard-Kahn, porque essas juntas englobam quase todas as soluções. Tá ok? Paro esse vídeo aqui. Na próxima aula nós voltamos com o modelo básico de ciclos reais.